A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um dia do nosso devocional do mês de agosto. E hoje, dia 23 de agosto de 2026, e qual é o tema do nosso devocional? O dia em que um bolo me ensinou sobre escolhas erradas. Como assim, Marlene? Sim, o dia em que o bolo me ensinou sobre escolhas erradas. E a nossa referência está lá em Gálatas 5:9, que fala: um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, azeda, arruína, estraga toda a massa. E aqui o nosso devocional fala, né, que a gente sabe que a alimentação, ela tem um impacto muito grande nas nossas vidas, né? Se você tá com restrição alimentar e não pode comer algo, se você teimar e comer, pode vir as consequências. Eu falo agora por experiência própria, porque eu antigamente eu podia comer de tudo, e o horário que fosse, não importa, né? Mas depois eu comecei a ter alguns problemas de saúde, comecei a ter refluxo e eu fui no médico para cuidar, para ver o que era, fiz exames e deu uma leve inflamação no estômago. E aí o médico me mandou eu tirar mais coisas do que eu imaginava. Mandou tirar café, mandou tirar leite, né? Mandou tirar açúcar, mandou tirar coisa de macarrão, pão, várias coisas, refrigerante, suco de limão que eu amava, tirou várias coisas, mas são coisas que eu olhando assim, eu falei: Jesus, me cura para eu voltar a comer de novo, né? Mas eu sei que eu vou voltar a comer com moderação, mas eu peço a Jesus que Ele me cure, sim. E eu fiquei olhando que esses dias eu fui comer algo, né? Aí eu falei assim: não vai fazer mal não, é só um pedacinho de chocolate, não vai fazer mal. E eu não podia comer chocolate. E no momento que eu coloquei o chocolate na boca, começou a dor de estômago, começou o estômago ficar queimando, começou a azia. E eu sabia que eu não podia comer, mas o meu pensamento: não faz mal não, é só um pouquinho, né? E esse pouquinho é que na Bíblia fala, não é que um pote de fermento vai estragar a massa, mas um pouquinho vai estragar toda a massa, né? E aqui fala, qual mal faz uma pequena fatia de bolo para quem não pode comer? Para quem mal faz uma pequena fatia de queijo, uma pequena pitada de sal a mais para quem não pode comer, o açúcar para quem não pode, um pouquinho de açúcar, um doce, um pouquinho de refrigerante, né? Que mal faz? A resposta para essa pergunta, que mal faz, vem às vezes ou imediatamente ou com tempo, porque um pouquinho sim traz uma consequência terrível, né? E eu fico olhando que às vezes eu sou um pouquinho teimosa, né? E às vezes eu quero comer, teimar e colocar um pouquinho de farinha, leite eu não tô tomando outro tipo de leite, o café tá sendo outro tipo de café, mas no momento que às vezes eu não tendo outro café, chego na casa de alguém, tomo do outro café, eu acabo passando mal, mesmo um pouquinho, não é que eu vou beber café o dia todo, mas um pouquinho de café já não dá certo. Então, colocando nas nossas vidas, princesa do Senhor, colocando na nossa vida de amizade, no nosso casamento, na nossa vida espiritual, no nosso ministério na igreja, no nosso trabalho no secular, sim, aquilo que não é certo, aquilo que não está de acordo para mim e para você, pode sim trazer uma consequência, mesmo sendo coisa pequenininha, pode trazer uma grande consequência, né? Eu lembro também que teve um tempo que eu tava precisando muito de trabalhar e eu tinha acabado de fazer o curso de recepcionista. E no momento que eu tava fazendo, que eu terminei de fazer o curso, eu vi uma vaga de emprego para ser recepcionista de um lugar que dava aula e que os alunos terminavam o estudo, que era supletivo. E aí eu fui toda alegre, toda feliz,
Era um pouquinho perto de casa, tinha que andar um pouquinho. E chegando lá, gostei da proposta que ela fez, que eu ia ganhar comissão por aluno, que eu ia aplicar prova para os alunos. E depois ela pegou muita confiança em mim, e tinha vezes que ela precisava viajar e eu ficava lá. Ela quase não ia no local do escritório e eu ficava lá. Mas até então, para mim, era simplesmente um local de trabalho, era um curso. E aonde chegou pessoas lá, fez a prova e tudo. E um dia, uma pessoa chegou lá cobrando um certificado. E eu era nova lá, né? Aí eu falei bem assim, olha, eu vou ligar pra minha patroa, ela vai te dar informação. E a pessoa já estava chateada, mas a pessoa falou, olha, eu não vou falar nada mais com você, porque é a primeira vez que eu tô te vendo aqui. Antes era outra menina. Eu falei, tudo bem, eu vou ligar pra ela. Liguei pra ela, ela falou, diga pra ele que vai chegar tal dia. E eu falei, ó, ela falou que vai chegar tal dia. E a pessoa falou, ah, tá bom, já tá enrolando, mas tá bom. E a pessoa veio no outro dia e eu já comecei, tipo, montar um quebra-cabeça. Já peguei a primeira peça e já fiquei em observação. Cheguei para meu esposo, falei. E aí, tudo bem, aparentemente estava tudo tranquilo. Mas quando eu vi que ia atrapalhar a minha vida, era um pouquinho de coisa que ia atrapalhar a minha vida, aí eu falei, eu não vou ficar, que ela tá enganando os outros. A pessoa vai, faz a prova, mas ela tá enganando, né? E aí tinha na rede social e tudo, mas às vezes as pessoas fazem as coisas tão erradas, tão escondidas, que nem dá pra perceber se é um local sério ou não, né? E aí eu tava precisando, e aí onde Deus permitiu uma pessoa ligar, a pessoa nem sabia que eu era evangélica, a pessoa falou bem assim, alô? Aí eu falei o nome do supletivo, aí ela falou bem assim, irmã, Deus tá vendo isso. Aí eu falei, hã? E a pessoa nem sabia que eu era evangélica. Aí ela falou, vocês ficam me enrolando com um certificado de hoje que eu terminei a prova, já terminei a prova não sei quantos meses e eu não tinha nem mês nesse local ainda. Já terminei a prova não sei quantos meses, vocês ficam me enrolando, Deus tá vendo, viu? Cuidado para Deus não cobrar. E ali eu fiquei, aí eu expliquei a moça, eu falei, não tem nem um mês que eu tô trabalhando aqui. Aí ela falou, mas você tá compactuando. Aí eu falei, Jesus. E ali, depois que a moça desligou, aí eu tava sozinha, eu fui procurar o relatório dela. E realmente ela já tinha terminado a prova fazia tempo. E a pessoa ficava só enrolando. Aí nesse dia ela chegou depois e eu falei, ó, ligou tal pessoa assim, assim. E falou pra mim essas coisas. Aí ela falou assim, ah, Aline, mas o bom que você já tá conseguindo enganar as pessoas, você já tá passando aquelas informações que eu dou. Eu falei, não, mas eu não tô enganando, eu tô passando as informações que você dá. Ou seja, ela tava enganando, ela tava me fazendo também enganar. Uma pequena coisa de mentir com data, mentir que o certificado já ia chegar, né? E se eu for olhar, você pode dizer, mas Marinho, o que tem a ver com isso? Tem, por quê? Pelo fato de eu estar trabalhando, poderia prejudicar a minha vida espiritual, a minha vida social com as pessoas, porque ali eu ia ficar conhecida como uma pessoa também que enganava os outros, porque eu não fazia, mas eu estava ali perto, eu estava fazendo parte daquele momento, né? Então eles não queriam saber, como o devocional antes falou, me diga com quem tu andas, dirás com quem tu és, né? Eu estava ali trabalhando e uma mentira, um pouquinho que ela mentiu para uma pessoa, já começou tudo a desandar. A primeira vez que ela não entregou o certificado, ela poderia ter sido sincera, né? Muito antes de eu começar a trabalhar lá, e ela chegar para mim e ser sincera, tal dia vai chegar, mas não chegou ainda. Mas ela colocou uma mentira no meio daquilo tudo, no meio dos projetos que estavam em andamento, e começou a dar errado. Através daquele dia que ela colocou aquela mentira, tudo começou a dar errado. Por quê? Porque ela colocou o fermento estragado na massa que estava produzindo. Estava indo pessoas fazer o curso, estava indo pessoas
pessoa já tinha recebido o certificado, ela começou a encher os olhos por causa do dinheiro e acabou se prejudicando, né? E acabou se prejudicando ali. Mas que nós viemos a entender que independente se está andando devagar, mas vai devagarzinho mesmo. Não coloca coisas que não é verdadeira, não coloca coisas que não é certa no meio, porque pode estragar com tudo. Pode estragar com os planos que você tem, pode estragar com os projetos que Deus tem para as nossas vidas. E foi um grande exemplo que eu levei para minha parte. Eu conversei com meu esposo, falei, não dá para ficar. Aí eu cheguei para ele e falei, não dá para mim, não dá. E saí. Então eu tive escolha e escolhi ficar, mesmo desempregada, mas ficar com a minha paz também, né? Como falou o devocional antes, com a minha paz e certa do que eu estava fazendo. E não deixei que um pouquinho da mentira viesse estragar com tudo, né? Falei, não vou fazer isso. E aqui o devocional também fala, algumas lições chegam de maneira inesperada. O que parecia inofensivo, aquela mentira que ela estava fazendo eu falar, parecia inofensível para ela, né? Aparentemente para mim era só uma informação, mas poderia levar às consequências muito sérias. E fala também, atitudes pequenas podem ter consequências enormes. Como está escrito em Gálatas, basta um pouco de fermento para levedar toda a massa, para estragar toda a massa. Por isso, eu e você devemos estar atentos às nossas atitudes, nossos âmbitos amorosos, nossas amizades, né? Nosso relacionamento amoroso, relacionamento com amizade, qualquer área da nossa vida. Que não venha perder a graça do Senhor por decisões, por respostas precipitadas, por resposta para agradar o próximo e acabar destruindo a sua vida, o seu compromisso com Deus e com as pessoas, né? Aí fala assim também que eu e você devemos deixar o Espírito Santo nos ajudar em discernir qual tipo de fermento estamos colocando na nossa vida. Será que é um fermento bom ou é um fermento ruim, né? Às vezes a gente tem até o fermento, eu estava estudando e analisando, a gente tem até o fermento em casa, mas quando nós viemos olhar, o fermento já está vencido. Se o fermento está vencido, ou seja, ele não serve mais, você vai colocar no bolo, eu vou colocar no bolo, pode dar errado, tem a tendência de dar errado, 100% de dar errado, porque já passou da validade. Então tem coisas colocando nas nossas vidas que já passou da validade de estar fazendo parte da minha e da tua vida. Sim, menina, sim, princesa do Senhor, tem tipo de amizade, tem tipo de relacionamento que já passou da validade. Deus já te livrou, Deus já me livrou e nós queremos ainda carregar porque achamos que é bem, mas não é. Esse pouquinho de conversa no WhatsApp, esse pouquinho de conversa com um momento inesperado, pode estragar tudo, pode estragar com todos os projetos de Deus para mim e para você. Então vamos ter cuidado, que tipo de fermento que a irmã Aline está usando na vida, que tipo de fermento você está carregando para a sua vida, porque um pouquinho pode estragar tudo. O fermento em quantidade maior, ele danifica a nossa receita e com quantidade menor também. O fermento tem que ser na medida certa, né? Tudo aquilo que vem para a nossa vida tem que ser na medida certa. Se a amizade está ultrapassando onde não era para ultrapassar, cuidado, né? Se o teu relacionamento está abusivo, está ultrapassando coisas que não era para ultrapassar, está tendo xingamento, está tendo, né, agressões, até mesmo verbal, agressão física, tenha cuidado, ore ao Senhor Jesus. Se na igreja, se no teu trabalho, você está sentindo que algo não está indo na direção certa, cuidado, converse, se abra com pessoas verdadeiramente sinceras, né, que vai te orientar como você deve agir, não continuar. E aqui fala também, e se já erramos, se eu, irmã Aline, já errei a medida do meu fermento na minha vida, que tenhamos coragem de chegar com humildade diante de Deus e pedir misericórdia a Ele. Pedir ao Senhor, Pai,
Me dá a medida certa com que eu coloco esse fermento na minha vida. Me dá a medida certa. Se esse fermento aqui já está estragado, me dá a oportunidade para que eu venha utilizar um fermento novo, para que eu venha ter uma vida boa, uma vida agradável. Não que venha ser um fermento que só vinha inchar, um fermento que só vinha crescer aparentemente, mas que ele venha ficar fofinho, que a minha e a tua vida venha ser agradável, tanto para você quanto para os outros que estão ao teu redor, né? E para finalizar aqui fala: afinal, um coração ensinável é o melhor ingrediente para um crescimento saudável. Irmã Aline, seu coração é um coração que recebe ensino ou é um coração mandão? Você que vai me assistir, o teu coração é um coração disposto a aprender, disposto a deixar Deus te ensinar, disposto a Deus usar pessoas para te ensinar, ou você é um tipo de pessoas que você quer estar no controle de tudo? Cuidado! Cuidado com o tipo de fermento, cuidado com o fermento da autoridade demais, cuidado com o fermento do exagero, até na brincadeira, até no jeito de tratar os outros. Cuidado! Porque um pouco de fermento estraga tudo. Se você começa na brincadeira a ofender o teu próximo, cuidado, vá com calma, nem todos participam da mesma brincadeira. E se o momento da brincadeira maltratar os outros ou criar ferida, já não é mais brincadeira, né? Mas que eu e você venham ter na nossa mente, assim como um alimento que a irmã Aline não pode comer, e se ela comer faz mal por teima. Pessoas que Deus não quer que você ande, pessoas que Deus já tirou da tua vida, se você colocar de novo, vai ser por teima e vai vir a consequência. Porque Papai do Céu já afastou esse fermento da tua receita, Papai do Céu já afastou esse fermento da tua vida, e você vai lá com teima e coloca, né? Quantas coisas, até suco, que não se misturam. Certo tipo de suco com outro preparo, com outro adicional, e tem pessoas lá que vai lá e acaba misturando, achando que vai dar certo, e o gosto fica horrível, né? Fica horrível. Tem tinta que não dá certo se misturar, a cor não cria uma cor harmoniosa, mas cria uma cor totalmente estranha. Então, assim como nem toda tinta ela serve para fazer mistura, para obter uma cor, tem pessoas, tem situações, tem caminho na minha e na tua vida que não deve ser misturado com o propósito que Deus tem. E fica a pergunta: você prefere usar um fermento, mesmo ele estando estragado, sabendo que vai prejudicar a tua massa, ou você prefere pagar o preço e ir lá e comprar outro? Hein? O fermento que estava tentando estragar a minha vida profissional era aquele fermento de lá onde eu trabalhava já há muitos anos, isso, né? Era mentira, era infidelidade com os funcionários, com os clientes, e eu preferi pagar o preço e procurar outro local de trabalho. Eu não me acomodei com a situação porque eu estava ganhando meu dinheiro, não, porque eu estava trabalhando, mas eu preferi pagar o preço e começar algo novo. Vale a pena. Errou a receita, a próxima você faz com mais calma, você presta mais atenção. E no próximo trabalho que eu fui, eu já era direta. Como esse assim, eu já até perguntei quanto tempo tem empresa, é registrado tudo certinho, assim na carteira, tudo isso. Porque às vezes a gente tenta ser tão gentil com as pessoas e as pessoas acabam prejudicando as nossas vidas, né? Então, mulheres, deixa a culinária te ensinar. Assim como na nossa vida em casa, alimento faz mal, nem toda receita dá certo, na nossa vida também não dá. Nem toda amizade, nem todo relacionamento, nem todo tipo de pessoa que você vê na rua é teu amigo, nem todo tipo pessoa que você conhece no supermercado, conhece na academia, conhece na rua, é para trazer para tua casa. Cuidado, um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouquinho de conversa pode mudar a mentalidade de muitas pessoas que agiam certo e começa a agir errado.
Pessoas até mesmo dentro da igreja, tem pessoas que tem ali, tá com o coração bom, tá dedicado à obra. Aí pessoas dizem, larga de ser besta, você é muito dedicado, você faz tudo. Cuidado, cuidado com o fermento que já está entrando nas conversinhas. Se você é dedicado, continue, porque é o teu pai que vai te honrar. Joga esse fermento no mato, joga esse fermento no lixo, esse fermento que veio para tentar infiltrar no teu ouvido e na tua mente. E Deus, ele sabe a medida certa de tudo para mim e para a tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Cuidado com o fermento que eu e você estamos carregando para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus abençoe.